O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. filhos queridos, estamos caminhando dia após dia, contemplando as 5 chagas de Jesus, expressão do amor, expressão da redenção, contemplando esse ato de entrega, de holocausto, em fazer a vontade do Pai, e colocando Jesus, e é assim que devemos viver, como diz o Salmo, com os olhos fixos no Senhor. Diz um Salmo: como a escrava que mantém os olhos fixos nas mãos da sua senhora, assim nós devemos ter os olhos fixos no Senhor. E nesse contexto, lembre de Pedro, na tempestade acalmada. Ele deu o primeiro passo e outros, enquanto estava com os olhos fixos em Jesus, não teve medo. Quando começou a olhar para si mesmo e sentiu o vento, a tempestade, amedrontou-se e afundou. Então que essa novena, que essa semana, seja retomar o nosso olhar, recolocar o nosso olhar em Jesus. Mas não é qualquer Jesus, é o Jesus dos Evangelhos, é o Jesus Cristo que a palavra de Deus nos ensina nesse mês bíblico. E hoje, esse Jesus que transformou a vida de um homem, Levi.
Hoje nós começamos aqui no santuário um novenário contínuo e permanente, onde nós estamos pedindo: Jesus das Santas Chagas, socorrei-nos na crise financeira. E não me canso de dizer que nós não podemos só nos limitar a pedir emprego. Temos que rezar pelos empregados e empregadores, e uma crise que vai além de um fato isolado de desemprego, uma melhoria para todos nós. Filhos queridos, dentro dessa festa, sexta festa de Jesus das Santas Chagas, nós celebramos essa festa de São Mateus. Mas o Senhor falou Levi. Sim, na Bíblia é comum Saulo, Paulo, Simão, Quefas, Levi, Mateus, a troca de nome, um costume que ainda se mantém nas ordens religiosas, para alguns, e tem um significado. Quando se troca de nome, é a pessoa nova que surge, é um outro ser, é uma nova criatura, é um homem novo, uma mulher nova que nasce em Cristo. E hoje, meus irmãos, eu comecei dizendo de recolocarmos o nosso olhar em Cristo, meu olhar fixo no Senhor, porque o Evangelho, ele nos fala que Jesus estava em Cafarnaum. Não é a cidade natal, nem a cidade onde Jesus cresceu, mas foi a cidade onde Jesus a adotou como dele, Cafarnaum, a cidade de Simão Pedro. Lembremos que Cafarnaum foi o lugar onde Jesus mais fez milagres. Cafarnaum foi um lugar e um povo, uma cidade que fica na Via Maris, que estava eclodindo, que estava tendo crescimento, e por isso Jesus a escolheu. E lá Jesus fez muitos milagres, muitos. E certamente antes do encontro de Levi com Jesus, os fatos contavam. Com muita frequência, a Bíblia nos fala que a fama de Jesus se espalhou e todos acorriam a Ele. E certamente não foi diferente com Levi, judeu, mas que por uma decisão, por uma opção, se tornou um cobrador de impostos. E tinha um escritório, que ele era o chefe dos cobradores de impostos, em Cafarnaum. Ele fez essa opção de vida, certo ou errado ele fez. Lembremos que ser cobrador de impostos era tão repugnante para um judeu, que eles chamavam de publicanos, que quer dizer o quê? Pecador público. Porque era como que um judeu que traiu os seus patrícios, porque se deixava usar pela máquina dos romanos, dos colonizadores, se prestava ao papel de tirar o dinheiro do povo para dar ao Império Romano. Isso para um judeu era inadmissível, era um pecado público. Ora, esse Mateus, esse Levi, é impressionante. Nós não sabemos muito de Levi, não sabemos muito de Mateus, mas ele mesmo narra, o Evangelho é dele, a sua vocação.
Mas antes do encontro com Jesus, e é aqui que eu quero insistir, certamente Cafarnaum não era grande. Não tenhamos uma visão de metrópole. Na Terra Santa não tem metrópole. Tirando Jerusalém, tudo é pequeno. Ainda hoje, imagina na época. Certamente, Levi, em alguma esquina, em algum pátio baldio, ele escutou a pregação do Mestre. Por isso, meus irmãos, eu quero insistir nesse ponto, que todos nós temos o nosso momento. Às vezes a gente não valoriza, mas fulano não muda. Calma, paciência, ainda não chegou a hora, ainda não foi o momento da conversão, da metanoia, do virar do avesso. E aí que a gente não pode desistir. Às vezes eu sei, mulher de Deus, eu sei, homem de Deus, com a gente mesmo a gente fala, meu Deus, mas por que eu não mudo de vez? Sendo bem sincero, nossa vida não é pipoca, que esquenta e vira. Tudo tem sua hora. E nem todo mundo amadurece no mesmo tempo, isso até dentro do casamento. Não esqueça que uma árvore é no mesmo período que dá fruto, mas cada um amadurece no seu tempo. É aí, meu filho, que se agarre na oração. É nessa hora que o inimigo nos atrapalha. É nessa hora que o diabo gosta. Que não vendo a olhos nus a mudança, nós não acreditamos que Deus está dentro, transformando, curando, até chegar o momento da eclosão. É isso que nós erramos. Por isso nosso Senhor vai dizer, rezar sempre e nunca desistir. Repita comigo, rezar sempre e nunca desistir. De novo, rezar sempre e nunca desistir. Rezar sempre e nunca desistir. Ora, Mateus estava lá, e no primeiro momento continuou lá cobrando o seu dinheirinho, e era bem de vida, estava lá com a sua mesa, seu escritório, e Jesus curando, e Jesus ensinando, e Jesus fazendo a manifestação de que Ele era o Messias, até um momento. É impressionante que Mateus não fala muito, ele apenas diz, mas por isso que eu quis pressupor o antes, que Jesus chegou, olhou para ele, diferentemente dos outros, não falou nem o nome, olhou para ele e disse, segue-me. O Papa Francisco, numa das suas locuções, ele disse, eu sou o pecador que Cristo enxergou para fazer em mim o que Ele fez. É esse olhar do Cristo. Eu não sei se Mateus acreditava que ele podia ser diferente, mas Jesus acreditou. Às vezes, e somos pecadores, nas nossas misérias, nas nossas fragilidades. Meu Deus, e quando você vê uma pessoa soberba, cuidado, Deus não está. Quando uma pessoa está com o peito estufado, com empáfia, Deus não está na vida dela. Porque a humildade é a virtude mestra de todas as outras. E se você olhar para a vida dos santos, nenhum se achava. Aquele que se acha, está no caminho errado. É impressionante que o Senhor olhou para Levi e viu coisas em Levi que Levi não conseguia ver.
Ele viu além do pecado. Ele viu além do apego que Levi tinha por dinheiro. Ele viu a alma de Levi, além do poder que ele exercia entre os cobradores de impostos. E disse: segue-me. Que olhar profundo. É por isso que o nosso olhar tem que estar fixo no Senhor, porque Ele e dele provém a graça de sermos pessoas melhores. Mateus conta sobre ele mesmo, que imediatamente, a palavra imediatamente, ela não está por acaso, sem reservas, sem delongas, sem procrastinar, sem inventar desculpa. Ó Senhor, espera aí que eu estou com bastante dinheiro aqui na gaveta, Jesus. Deixa primeiro eu fazer alguma coisa, depois a gente resolve o que vai fazer. Deixa eu primeiro deixar meu sucessor, vai que me sobra uma rendinha ali, eu vou te seguir, você me dá 10%. Não, imediatamente levantou, largou tudo, seguiu Jesus. Foi a hora, o kairós da vida dele. Então, meu irmão, se eu e você ainda não chegamos, vai chegar. Se alguém que você está rezando não chegou, vai chegar pela graça de Deus. Levi ficou muito feliz, agora Mateus, mas tão feliz, que falou: Senhor, eu vou fazer um banquete do meu renascimento. Eu vou fazer uma festa para você e para os seus apóstolos. E chamou para casa. Deve ter oferecido as iguarias que tinha, mandou preparar os melhores, a ovelha, o cabrito e tudo que era da época, as pastas e etc. Só que Levi, que tinha experimentado o novo Mateus, o encontro com Cristo, olha que coisa mais linda. Naquela hora, ele podia ser hipócrita e dizer: bom, agora me converti, os meus antigos amigos não venham não. Era um nível de liberdade e de missão, o banquete que se segue depois. Mateus faz questão de chamar os outros amigos, os pecadores, os cobradores de impostos. Ele que experimentou o que é viver a graça de Deus, não continha para si mesmo, e queria que todos aqueles que não tivessem experimentado o fizesse. Veja, meus irmãos, que coisa mais linda. E é isso que a igreja tem que fazer. A igreja não vai ficar na porta da igreja, como era na pandemia, aferindo a temperatura, ou com outro aparelho que pudesse inventar para aferir a fé e a santidade. Não, a igreja é lugar para todos, principalmente para os pecadores. A palavra de Deus tem que ser lançada a todos. Por isso, insistentemente, esse ano, a obra Evangelizar está completando 16 anos, e nós estamos no rádio, eu estou 17 no rádio, estamos insistindo, com missas, com adorações. Vocês viram há pouco, estava o padre Leandro aqui, à tarde tem terço das Santas Chagas, à noite tem a missa com o padre Christian da família, e vai amanhã, e vai, é madrugada, é transmitindo pela TV, mas eu sei que eu levo o nome, o senhor fica pedindo demais, eu não peço para mim, meus irmãos, eu peço por aquilo que eu acredito, que alguém lá na casa dele, algum Levi da vida, alguma pessoa no seu momento, vai pegar uma palavra, e aquilo vai ser a transformação da vida dele. É por isso que a gente insiste, rezar sempre e nunca desistir. E foi nesse banquete, não dos santos, dos imperfeitos na busca da perfeição, a Santa Missa. É muito representativo em Mateus esse Evangelho, porque é uma missa. A missa não foi feita para os santos. Santos não precisam de missa, eles já contemplam Deus face a face, eles não precisam comungar. Como diz São João Bosco,
o banquete que Mateus ofereceu, e o Cristo foi o centro, é dos imperfeitos na busca da perfeição. Quem precisa comungar? Os perfeitos para assim se manter, e os imperfeitos para obter a perfeição. Foi lá que os fariseus não entenderam e criticaram Jesus. E quando nos foi possível, na vocação de Mateus, ouvir essas frases, a missão de Jesus: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E quem não é doente? Quem não tem algum tipo de enfermidade? Hoje, na leitura orante do rádio, quem não acompanhou por estar aqui ou está em trânsito, às 5 horas eu subo para o YouTube, às 10 horas tem reprise. Eu caminho muito com a igreja. Não há sentido o que eu faço se não for pela igreja. Por isso estou fazendo Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu ia para frente e parei. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para sermos livres que Cristo nos libertou na cruz. E eu perguntava, quem pode dizer que é plenamente livre? Levi começou o processo de liberdade, o novo Mateus. Mas quanto de nós ainda está preso, escravo de vícios, escravo de sentimentos negativos? Uma pessoa que vive traumas, ela não é livre. Uma pessoa que vive paixões em conflito não é livre. Sentimentos de ciúme, de inveja, não é liberdade. Casamentos baseados na mentira, na imoralidade, não é liberdade. Então, quanto de nós ainda é escravo? E que nós precisamos pedir: Senhor, que viestes para os doentes. Eu sou doente. Quebre as minhas algemas, quebre os meus grilhões. Senhor, cure as minhas feridas, para que eu seja livre para te seguir. Não esqueço de Santo Agostinho, que num dos seus lindos textos diz assim: o Senhor é o médico, eu sou o doente. O Senhor é a cura, eu sou a enfermidade. E o que nós estamos fazendo aqui? Pedindo a graça de sermos livres, como Mateus foi. É impressionante. Eu disse que não se fala muito mais de Mateus, e de fato, ele depois só volta a ser citado nos nomes dos 12. Mas essa experiência com Jesus foi tão forte, até depois da sua morte, até onde ele morreu, não é muito certo. Não se tem muitas fontes históricas. Há quem diga que ele tenha ido para a Etiópia, mas posso ser sincero, não é importante isso. O importante é o legado que ele deixou. Ele deixou um testemunho de sua vida, escrito no Evangelho de São Mateus. Ele, durante todo o Evangelho, e se você pegar qual é a intenção desse evangelista, mostrar que Jesus é Deus. Em termos mais teológicos, provar a messianidade de Jesus. Mas tem algo característico desse homem. Ele exclusivamente coloca as 8 bem-aventuranças. É dele, sintetizando
aquilo que ele conseguiu captar do Senhor, no Pai Nosso, nos milagres, nos discursos. Veja o que é uma vida transformada. E meus irmãos, nós estamos aqui para quê? Senhor, pelas tuas santas chagas, derrama teu Espírito Santo sobre mim, derrama uma gota do teu sangue, e o que aconteceu com Mateus aconteça comigo, Senhor. Sou doente, mas sois o médico. Sou a enfermidade, mas sois a cura. E Senhor, por aquela pessoa que tanto nos faz sofrer, por escravidão, repito, escravidão no álcool, escravidão nas drogas, mas problema da mentira, da infidelidade, problemas psicológicos, traumas, desequilíbrios emocionais, seja cura. Mas Senhor, enquanto a cura não vier, não me deixe desistir de rezar. Dai-me a graça, porque eu vou esperar. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Esse testemunho tem algumas fotos. Por favor, segure as fotos para essa câmera. Sua bênção, Padre. Me chamo Edinaldo Hiroshi Yoshino. Moro em Manaus, Amazonas. Em janeiro deste ano, tive Covid-19. Fiquei num quarto improvisado 3 dias. Minha esposa estava me acompanhando, também pegou. Minha situação piorou em fevereiro. Fui transferido para a UTI, fui entubado. Em coma induzido, eu mesmo assim rezava, pois de alguma forma eu estava consciente. Eu não falava, nem me movimentava, mas eu rezava. Eu tinha medo de morrer e deixar meus 2 filhos e minha esposa. Minha esposa, mesmo debilitada em casa, começou a rezar por mim e convidar as pessoas, amigos que são associados da obra Evangelizar, e eles se reuniam para rezar a Jesus das Santas Chagas, para que eu fosse curado. Desde o início da pandemia, eles enviavam o link do YouTube da missa diária e também das quintas eucarísticas. Foi quando, dia 10 de fevereiro, eu comecei a ter melhoras. Eu já fazia planos para voltar para casa, e de repente, meu quadro se agravou. Voltei para a UTI. Fiquei com mais medo ainda. Perdi a noção do tempo, da hora. A única coisa que eu lembro é que eu ficava dizendo: Jesus das Santas Chagas, uma gota do seu sangue seja derramado em mim. Minha família diz que o laudo diário da UTI era desesperançoso. A evolução era mínima, mas eles não deixaram de rezar, clamando a Jesus das Santas Chagas. Amigos, parentes, era pedindo uma única gota do preciosíssimo sangue de Jesus. Foi um caminho de muitas lágrimas, 60 dias de internação, 40 deles na UTI. Fiz intubação, traqueostomia. Apesar disso tudo, a fé nunca nos faltou. Em dia 23 de março, eu saí da UTI. Uma gota do preciosíssimo sangue de Jesus foi derramado sobre mim. Eu fui curado. Agradeço a Jesus das Santas Chagas por ter estado comigo e Nossa Senhora de Guadalupe, ter me coberto com seu manto no hospital. Obrigado a todos que rezavam por mim.
graça alcançada, graça testemunhada, de quem não perde uma missa diária e as quintas eucarísticas. Edivaldo, Hiroshi, Yoshino, Manaus, Amazonas. Uma salva de palmas a Jesus. Se o teu sangue curar De pé, toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir.